seu Aleixo, da Dona Isabel, do Luiz também, e pela alma do seu José Queiroz, um senhor lá do Itaim Paulista, ele morreu em 2005, se eu não me engano, mas eu lembrei dele, que eu achei um papelzinho lá com as coisas dele em casa. Um dedicadíssimo, sabe aquelas pessoas dedicadas? Seu José Queiroz, um português, gente, olha, ele pegava um negócio da igreja para fazer, mas você devia ver a dedicação, né? Uma coisa, gente boa mesmo. Não se faz mais gente assim na igreja, infelizmente. Hoje em dia, você está vendo que tem que pintar aquele negócio da escada ali, mas ninguém toma atitude, né? Você reparou? Fica lá até cair. Esse seu Zé Queiroz, não. Ele, mas para, daquele negócio precisa. Ele se ajeitava lá e arrumava, pegava, fazia as coisas. É gente boa mesmo. Infelizmente, esse tipo de gente não tem mais na igreja, né? Está acabando. Então, rezar por ele, também rezar pela dona Jacira, o seu João, devem estar se acertando lá. Né? Rezar pela dona Alzira, a Salete, a Tereza Caldas, a Tereza Romero Valentini também, tudo gente boa. Né? E também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, será sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Hoje é dia da Assunção de Nossa Senhora. Espetáculo, hein? Oremos. Deus eterno e onipotente, que elevaste a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Jesus, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da glória de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. As intenções daí, vamos para a primeira leitura do Apocalipse. Uma mulher está no começo da Bíblia e uma mulher está no fim da Bíblia. Vocês já repararam. Vamos lá. Nesta Santa Missa, podemos nos sentar. Nesta Santa Missa, nós vamos rezar também pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinê Aparecida Marques Moro, Maura Giela Maine, Inês Moro Bezerra, Helena Watanabe, e por todas as almas e por todas as nossas intenções. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Houve então uma voz forte do céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. À vossa direita, Senhor, a rainha do céu,
ornada do ouro mais fino de Ofir, da Etiópia. Ouve, a minha filha, presta atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Da tua beleza se enamorou o rei. Ele é o teu Senhor. Presta-lhe homenagem. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no palácio do rei para a celebração do casamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como no princípio, agora sim, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esse salmo é o salmo que se rezava no dia do casamento, né? A mulher tem dedicação ao marido, então faz essa comparação, né? Maria, dedicação total a Deus, né? Muito bonito. E fala do ouro de Ofir. Você sabe que Ofir é na Etiópia. No tempo dos reis da Bíblia, eles iam até lá para comprar ouro, que é o mais puro que existia. Não sei se hoje como é que é, mas naquela época era o mais puro. Eles iam lá para comprar, para fazer as coisas lá em Jerusalém, né? Fazer anel, colar, dar de presente. A Arca da Aliança, inclusive, foi feita com esse. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta Santa Missa, vamos rezar pela saúde de Ana Lúcia Augusto Ferreira. Vamos todos cantar a Maria. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que estava grávida, prestes a ter o filho. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino, o João Batista, exultou-lhe, pulou de alegria no seio da mãe Isabel. Isabel, então, ficou cheia do Espírito Santo com a chegada da mãe de Jesus e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe de Deus. Na verdade, logo que chegou, diz ela, aos meus ouvidos,
a tua saudação lá de fora. O menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada é você que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito por Deus. E Maria então respondeu a ela: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ele pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão de bem-aventurada todas as gerações. Porque Deus, o Todo-Poderoso, fez em mim maravilhas. Santo é o nome de Deus. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, despertou os arrogantes, dispersou os arrogantes, os soberbos, derrubou dos todos os poderosos e exaltou os pobres. Quem passa fome, ele encheu de bens, e os ricos insensatos, ele mandou embora sem nada, de mãos vazias. Deus acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha falado lá atrás aos nossos pais, desde Abraão e a sua descendência para sempre. Maria então ficou junto de Isabel mais ou menos 3 meses e depois ela voltou para a casa dela. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto, vamos. Hoje é dia da solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Um fato descrito na fé, descrito da vida da igreja, das primeiras comunidades. Hoje é a Assunção da Virgem Maria, celebrada no mundo inteiro. Celebrada no mundo inteiro. E que traz essa mensagem tão impactante, né? Essa mensagem central. A Assunção é a última etapa, né, da condição terrena. A Assunção ela sai da condição terrena, como nós, e vai para a condição de bem-aventurada. Né? É a última fase da vida, né, da mãe de Jesus. Por que celebrar isso é importante? Porque ela trouxe para nós Deus. Você acha que isso é importante? O problema é seu, né? Mas é fato, é verdade. Não tem como você ficar espizinhando, chutando, fazendo essas coisas horrorosas. É verdade, ué. Vai negar a verdade? Você? Vai negar a fé? Não pode. A Assunção de Nossa Senhora era celebrada, sempre foi. No começo, timidamente, porque é lógico, a mãe de Jesus não é a mãe de Jesus, né? Claro, timidamente. A partir do século VI depois de Cristo, ela então, as comunidades todas começaram a celebrar esse episódio, né? Porque a liturgia sempre tem uma relação com a fé. Há uma intimidade entre celebrar e ter fé, né? É preciso celebrar a fé. Não basta você ter fé. Você tem que celebrar a fé. Ficar com a fé abandonada sem celebrar, não vai, não funciona. Isso é histórico.
Isso é beabá, né? Que eu estou falando. Então, olhar para a mãe de Jesus, olhar para Jesus e não ver a mãe dele, era uma coisa bem impossível mesmo, né? Lógico, né? Ainda mais o último dia de vida de Jesus, nossa, lá na Sexta-feira da Paixão, que hoje em dia a gente nem dá valor mais, né? A gente prefere passear para a praia, no sítio, jogar bola, não está nem aí mais. Hoje em dia as pessoas não respeitam mais nada, né? Nem Deus. Eu sempre pergunto para as pessoas falam, sexta-feira da Paixão tem que fazer jejum? Tem que fazer jejum. Por quê? Meu filho, na sexta-feira da Paixão, Nossa Senhora não estava fazendo churrascada, não. Nossa Senhora não estava fazendo lasanha, entende? Nossa Senhora não estava encomendando pizza pelo telefone. É desrespeitoso. O jejum é um respeito. Eu não aguento fazer jejum o dia inteiro. Faz meio-dia, ué. Só o que você aguenta, ué. Mas tenha respeito, né? É o respeito, né? Então, a, 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 a relação da celebração com a fé diária da gente, ela é muito importante, né? Paulo é o primeiro que fala da mãe de Jesus. Você sabe, as cartas vieram antes, os evangelhos vieram depois. E muita coisa do evangelho também teve a influência do apóstolo Paulo, né? O Paulo, que é o intelectual lá do templo, então ele vai fazer uma leitura, ele vai fazer uma interpretação sobre a vida de Jesus, muitas coisas ele vai fazer. E os apóstolos também aprenderam com ele. Lucas, por exemplo, Marcos, né? Que não conviveram com Jesus, mas aprenderam na missão, fazendo a missão com o apóstolo Paulo. Paulo diz assim, olha que coisa linda, né? Da carta aos Gálatas, né? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Ele fala mulher por causa da cultura. Não se coloca o nome da mulher. Nascido de uma mulher. Nascido debaixo da lei de Moisés, para libertar todos que são oprimidos pela mesma lei do Moisés. Gálatas capítulo 4. Então, Paulo é o primeiro a falar sobre a mãe de Jesus, não menciona o nome por causa da questão da cultura, né? Mulher na Bíblia não gera nada, na cultura bíblica, na cultura oriental, cultura do Oriente. A mulher não gera nada. Quem gera é o homem. É por isso que você encontra em Mateus, no capítulo 1, Abraão, Isaac, Jacó, é como se o homem engravidasse. O homem não engravida. Lógico, quem engravida é a mulher, né? Mas como a mulher ela é considerada uma pessoa na cultura, não estou falando da realidade, na cultura oriental, ela não é citada. O Mateus, ele é mais avançado que o Paulo, o evangelista. Porque se você pegar o capítulo 1, você vai ver a genealogia, né? De Jesus, 14, 14, 14, né? 3 gerações de 14. E você vai ver que Mateus chega a incluir o nome das tataravós de Jesus. Além de Maria. Nome. Né? Botar o nome. Isso é avançadíssimo para aquela época. Eu falo da cultura, mas não quer dizer que a cultura seja a realidade. Claro que não é. Nós sabemos que a mãe de uma família judaica é Deus, entendeu? A mãe de uma família do Persa, Irã, Iraque, esses países todos ali, é Deus mesmo. O libanês, uma família de libaneses, a mãe é Deus. A mãe, ela cuida do filho até o filho casar. O cara está com 20 e tantos anos de idade. A mãe, ele trabalha, ele chega, a mãe é capaz de dar banho no rapaz. Vocês têm uma ideia. Ela prepara tudo, a toalha, tudo.
né? A roupa para dormir. No dia seguinte ele levanta, vai tá lá a roupa passadinha, tudo arrumadinho, tudo bonito. A mãe é uma espécie de divindade. Isso no judaísmo, na igreja, no Líbano, os mesmos católicos que são maronitas, né? Que é de origem libanesa, eles também têm esse hábito. Tipo, a mãe é Deus, né? Isso, na cultura não é, mas na prática é. Eu sei porque uma moça estava namorando um rapaz libanês, muito bom, rapaz. Ah, e ela é daqui do Brasil, ela tem essa cultura, ela vai para balada, vai para festa, né? Faz aquelas coisas todas. Nossa, jovem. Mas o rapaz é libanês, entendeu? O casamento ali vai impor a ela mudança de regra, de vida. Ela não vai poder ser assim mais depois. Vai ser uma ofensa, inclusive, para a família. Ela vai ter que cuidar do marido, lavar, passar, fazer a comida que gosta. Se vem o filho, se for menino, sobretudo, se vem o filho, é aquela coisa ali, entendeu? É Deus, né? A mãe, na prática, é Deus. Na cultura, não. Na cultura, a mulher é tratada assim, põe a burca. É tratada assim na cultura. Mas na prática não é assim. Então, Paulo relembra o que ele chama de plenitude. Na plenitude do tempo, Deus enviou. O que é plenitude? Nós já vivemos a plenitude, o tempo da plenitude. Né? Nós já vivemos. Jesus nasceu, iniciou para nós a plenitude de Deus. A plenitude é o quê? O que significa isso? Muita gente fala de plenitude. E tem até Bíblia, teve uma Bíblia, Bíblia da plenitude. Né? É umas coisas estranhas que a gente vê. E muitos falam essas coisas, né? Sobre plenitude. Plenitude como se fosse assim, uma cigana falando, né? Não é, né? Plenitude é o momento mais sagrado. Esse que significa plenitude. Tem todos os momentos, mas tem o que é mais sagrado. Esse que é o mais sagrado, Paulo chama de plenitude, né? E é o momento, que é um momento que é fixado da eternidade, não é você que determina a plenitude, é Deus que prepara, né? A plenitude da vida do dia a dia, na vida da história, da vida do ser humano. É esse momento, a chegada de Deus. Paulo chama de plenitude. É a plenitude do tempo. Logo, é a plenitude do ser humano. Deus se fez homem. O homem pega na rabeira, né? O ser humano pega na rabeira uma espécie de pouco de plenitude. Porque não dá para pegar tudo, porque é Deus, é de Deus. Você pega um pouco da plenitude. E todos aqueles que vão crer em Jesus vão viver na plenitude. Quando Jesus, em João 10, né, o que ele diz? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude e abundância plena. Né? É isso mesmo, plenitude é isso. Paulo também, ele chama a plenitude, né? É um momento abençoado da história do ser humano, é a plenitude, né? Quando o verbo habita entre nós, como diz São João, no capítulo 1. É quando o Espírito Santo cai, a palavra é cair mesmo. Está no céu, ele cai, né? Cai na humanidade, né? Na plenitude da fé. E a Maria é uma pessoa que tem fé. Ela não tem noção, na verdade, se a fé dela é plena ou não. É a anunciação do anjo que vai dizer: você é plena. O anjo chega, né? Salve Maria. Encontrou graça diante de Deus. Quer dizer, o anjo está falando: você tem uma fé plena. Ela fica meio, você sabe a história toda, né, da anunciação.
ela fica meio atordoada, mas que, não sei, é lógico que vocês não sabem, né? A plenitude, a gente não tem uma plena consciência da plenitude, né? A gente não tem. A prática da fé vai mostrando, e a ação de Deus vai mostrando a plenitude da nossa fé. E Maria, se você encontrou graça diante de Deus, né, o anjo fala, você, a sua fé pessoal, né, a sua fidelidade a Deus reconhece, né? Então, quando ocorre isso, a porta, abre-se uma espécie de porta, né, em que o Eterno e o Senhor dos tempos, ele entra na nossa realidade, na humanidade. E aí começa o que Paulo chama na teologia de salvação, o tempo da salvação. Você por você não se salva. Não. Mas para você se salvar, Deus tem que entrar. Deus ajuda você a se salvar. Mas ele tem que entrar. Você fala assim, não precisa de Deus para ter fé. Como muitos idiotas falam hoje em dia. Não precisa de Deus para ter fé. Não tem, você não tem fé, você não tem nada. Você pode ler a Bíblia até ficar zonzo, pode rezar terço, rosário, até ficar meio xarope da cabeça. Você não tem nada. Porque se não tem Deus, aquilo não tem sentido. Isso não tem sentido. Essa é a verdade. Então, o tempo da salvação é o que Paulo chama, né? Ele chama de grego, kairos. Kairos é Deus. O Deus está no comando, né, da vida. Então, a solenidade da Assunção celebra a etapa final da Mãe de Jesus, né? A sua caminhada nesse mundo. Ela entra na eternidade, né? A Assunção significa isso. Olha que interessante, né? A ascensão é o que acontece com Jesus. Com ela acontece a assunção. A ascensão é porque Jesus vai por conta. A assunção é porque Jesus vem buscá-la, né? Ela, por conta dela, ela não vai. Mas a chegar, o Senhor ressuscitado, quando ela tinha 72 anos de idade, essa é a previsão histórica. E vocês sabem que a vida dela foi muito difícil, né? Sempre foi, mas acho que o único momento de felicidade dela foi o nascimento de Jesus, eu acho, né? E aqueles negócios, a convivência, aquele bando de filhos que o José tinha do primeiro casamento, né? E mais o Jesus, aquelas coisas do dia a dia. Mas quando Jesus começa a exercer a sua missão, ela acompanha o filho, lógico, né? Larga até os filhos do José para lá. O José morre, né? Larga até os filhos. Ela vai acompanhar Jesus e ver aquela situação, aquela agressão, agressão, difamação, fracasso atrás de fracasso, é um sofrimento, né? Combina na paixão, Sexta-feira Santa, né? Ali bem representa essa caminhada que ela fez. E vocês sabem, não vou gastar meu latim com vocês são inteligentes, deve ter estudado catequese na igreja, deve ter lido, não sei. Ela ficou, depois que Jesus morre na cruz, ela fica 24 anos chorando todo santo dia. E ela começa a ter uma prática, talvez o nascimento da missão, não sei. Ela começa a ter essa prática de ir nos lugares que Jesus foi. O Calvário era todo santo dia. Imagina. Sabe quando morre uma pessoa?
que você gosta, que é uma coisa inexplicável. Tem gente que vai todo dia no cemitério. É coisa estranha. Mas não é porque a pessoa está doida, é, é essa coisa inexplicável, é essa saudade, não sei a palavra, né? É uma coisa que não dá para superar mesmo, né? O tempo não ajuda, na verdade, nunca ajuda, né? Quando você perde uma pessoa que morre, o tempo vai ajudar, não vai ajudar, não. Isso é mentira. As pessoas falam que o tempo ajuda, porque o tempo ele tem uma força, ele tem um peso, né? E esse peso, a gente acaba sucumbindo ao peso do tempo, lógico, né? Mas na prática mesmo, meu pai morreu faz 30 anos. Lembro do meu pai até hoje. Como é que eu vou esquecer do meu pai? Meu pai continua sendo meu pai, entendeu? Então, essa compreensão é muito importante, porque ela toma atitude de gente igual a nós, assim, entende? Mas ela com mais intensidade, 24 horas. Foi em Betânia. Aonde Jesus foi? Imagine a mãe de Jesus chegar em Betânia. Ela é a mãe daquele que transformou a água em vinho, hein? Imagine. Todo mundo quer ver, olhar a mãe. É aquele rapaz que dá festa de casamento. É, e ela vai iniciando essa coisa, parece missão, né? É lógico que ela vai falar do filho. É lógico que as pessoas vão reconhecê-la e lembrar de Jesus. Depois das outras cidades que Jesus passou, em Nazaré, em tantos lugares, né? Ela fica 24 horas fazendo essa coisa, essa peregrinação, né? Que é uma espécie de. Não é a origem da missão, mas é uma espécie de missão, né? Que ela realiza. Diz que ela foi para o céu com uns 72 anos. Os escritos a respeito é de um bispo do Chipre, né? Que fala um pouco, né? Narra essa etapa final da vida dela, né? Por isso que é interessante a Bíblia, né? Começa com a mulher e termina com uma mulher. Uma mulher aqui que que inaugura uma espécie de mundo, humanidade, e uma mulher aqui que não abre nada. Sobe, a humanidade sobe, né? É interessante. A Bíblia tem uma lógica maravilhosa, né? E que não dá para excluir a mãe de Jesus. Lamento. O dia de Pentecostes, todo mundo fala, não sei o quê, né? Espírito Santo, não sei o quê. Dia de Pentecostes. O Lucas nos diz no capítulo 1 que no dia de Pentecostes tinha 120 pessoas reunidas com Pedro e os apóstolos ali. 120. Mas ele diz: entre essas pessoas está a mãe de Jesus ao lado de Pedro. Olha que coisa. A gente tem essa impressão de que o Espírito Santo só veio para aqueles 12, né? A gente tem a impressão que o Espírito Santo só veio para aqueles 12. Não é verdade. Isso é bonito, tudo, achar isso, mas na verdade não é assim, na prática, né? Na própria narrativa bíblica, 120 pessoas. E ela estava, né? E aí acontece aquilo que na sexta-feira da paixão. O que Jesus pediu na sexta-feira? A última coisa que ele pede, na verdade. Depois de água, dão vinagre para ele, mas a última coisa que ele pede de verdade. Na sexta-feira da paixão. Eis o teu filho. Sou eu aqui. E Jesus pede para que ela seja a mãe dos 12. Seja a mãe. Eis aí a tua mãe. Ele fala para João. E acontece. Ela, no dia de Pentecostes, ela se torna a mãe. Mãe da igreja.
ela se torna mãe dos apóstolos, né? E se realiza o pedido de Jesus, 50 dias depois. Ela é a mãe da igreja. Não mexa com Nossa Senhora. Se você começar a chincalhar demais na mãe de Jesus, você está mexendo com coisas, você não tem noção. Não tem noção. Você está fazendo brincadeirinha, aquelas coisinhas. Você não tem noção do que você está falando. Né? Você está mexendo com fé, mexendo com revelação, você está mexendo com a estrutura da Bíblia. Você está negando a Bíblia. Tem gente que gosta de ler a Bíblia, até anda com a Bíblia, é isso, o quê? Vai até, olha aqui, eu vi um minutinho da sua atenção, eu quero falar da palavra de Deus. Mas se você nega a mãe de Jesus, você está pisando na Bíblia, você está chutando a Bíblia. Não tem noção. Então, calma. Antes de falar qualquer coisa, dá uma pensada, pensa bem, o que isso tem a ver com isso, o que tem a ver com aquilo. Toma cuidado. Eu estou falando isso porque tem católico hoje em dia que acha que num culto evangélico é a mesma coisa que na missa. Não é. Não é igual, pelo amor de Deus. Ah, não deu tempo de ir na missa, eu vou na igreja, qualquer treco lá, qualquer. Não é igual. A fé está sendo tão avacalhada, né? Tão avacalhada. A fé está passando, isso no Brasil, no mundo, está passando por um processo assim de adaptar a fé à sua vida, ao seu tempo. Eu não deu tempo de ir na missa, eu vou no culto. Nos Estados Unidos isso existe faz muito tempo, né? O cara é evangélico, não deu tempo de ir na igreja evangélica, vai na missa católica. Né? Não é igual. Tudo bem, você quer ir lá achar que é igual, é outra coisa, mas não é igual. Né? Então, pensa bem, para de falar, né? Para de falar bobagem, para de falar coisa que você não está sabendo, que você não tem noção. Fique quieto. É melhor ficar quieto do que falar coisas que vão te prejudicar a sua fé, a sua alma, vai prejudicar. Mexer com a mãe de Jesus é muito complicado, né? Porque você mexe com tudo, né? Ela é amiga de Jesus, ela é mãe de Jesus, ela caminha com Jesus, ela está de mão dada com Jesus, né? E a igreja, ao celebrar a Assunção, no fundo, faz essa homenagem dos testemunhos que ela deu, né? A Maria, Nossa Senhora, ela deu testemunhos enormes, né? Sobre a vida de Jesus, sobre o Filho. Ela nunca falava dela, isso que é engraçado, né? A gente vê a mãe de Jesus e fala, nossa, ela é uma lacrimosa, dolorosa, não sei o quê. Mas ela mesma nunca falava das lágrimas dela, do choro dela, da dor dela, ela falava dele. Vocês têm uma ideia. Isso é mãe, né? É a mãe, né? Mãe é assim, né? A mãe sofre pra caçamba, né? Sofre no casamento, sofre com o marido, pinguço, vagabundo, sem vergonha, não sei o quê. Mas o filho, a mãe é capaz de omitir tudo. Hã? Pega a sua avó. Para pensar um pouco da sua avó, do seu bisavô, sei lá o quê. Imagina. Você acha que a sua avó não queria ser feliz? Teve que viver lá com aquele homem horroroso. Malemar, a avó sabia escrever, porque o marido não deixava. Você acha que a sua avó não queria ser feliz? Claro que queria. Eu sei disso. Na família da gente, você olha, eu não sei como a minha avó, a mãe da minha mãe, coisa que eu vivi com o meu avô. É inexplicável. Um espanhol, bêbado, mulherengo, todo final de semana estava em qualquer puteiro que tinha. Entende? É verdade o que eu estou falando.
Ele ia para casa, ela estava lá com a janta pronta para ele. E você fica perguntando por que essa mulher não comprou um revólver e deu tiros nesse homem? Por quê? Aí você vai e você pensa, poxa vida, a pessoa se simplifica tanto, só é um sofrimento. Você se simplifica tanto para quê? Não é por ele, é pelo filho. É verdade. Que felicidade todo mundo que nós queremos, né? Mas a mãe é a mãe, né? Não tem jeito. A gente não entende as mães, né? A gente tem muita dificuldade. O Cazuza falava que só as mães são felizes, né? Ele falava, né? Porque ela vivia intensamente, né, essas coisas, né? A gente não vive intensamente. A gente não entende esse grau de proteção que a mãe tem. Hoje em dia, você já reparou? Tudo você tem que falar com os filhos. Abre o jogo com os filhos. Não é assim. Lamento, viu? Não é assim, não. E nem os filhos têm que falar tudo para a mãe. Não é assim. Tem que ter aquela. A mãe tem que se omitir, sim, em muitas coisas. Não é para falar não para o filho. Sabe aquela coisa que tinha antigamente? Que tem que ter. É fundamental você evitar o sofrimento de alguém. No passado, muita coisa não se falava para evitar o sofrimento do filho. O filho não conversava certas coisas com a mãe para evitar o sofrimento da mãe. Era uma educação, era uma dedicação, não era opressão, não era mentira. Não. Então, essa vida que ela teve após a ressurreição, após a morte de Jesus na cruz, depois da ressurreição, é celebrar o testemunho dela, né? Ela nem tinha esperança de ressuscitar, para você ter uma ideia. Ela, ela é tão pura mesmo, né? É tão imaculada. Ela nem tinha a mesma pretensão. Ela não tinha. Esses relatos que falam que morreu com 72, eu não sei não. Porque tem relatos que falam que o São José viveu até os 111 anos de idade. Acho que o José já tinha morrido quando ou então ela viveu mais, né? Mas são relatos, né? Mas é bom a gente ter isso, não é importante na verdade. O importante é a gente entender que a pureza da fé dela, a simplicidade, ela não se achar merecedora. Isso a Assunção corrige, né? Isso, né? Os testemunhos da vida dela, né? São enormes. Ela caminha com Jesus de mão dada com ele. Isso não é uma conversinha de teólogo. Isso é verdade, né? Isso é verdade. A presença dela, né? Vence aquela coisa, aquela bunda, aquela cultura, aquela coisinha toda, né? Não é verdade? E quando eu falo do meu avô, eu estou falando porque eu vi essas coisas. Eu era pequenininho, mas eu vi essas coisas. Entendeu? E eu não entendia por que a minha avó não pegava um cabo de enxada e não dava na cabeça dele até ele desmaiar lá. Bêbado, né? Desmaia fácil, né? Entende? Depois você vai entender. Mais na frente você vai compreendendo, né? Essa coisa maravilhosa que é a mãe, a avó, então é mais ainda, né? Então Maria é a mãe do Redentor, como a gente sabe. Ela recebe os apóstolos como filhos, ela é a mãe da igreja, né? O Papa Francisco, nós somos tão ruins, nós católicos somos tão ruins, os cristãos em geral, é um povo tão ruim, tão conservador, tão fechado,
que ele acha que porque ele reza o terço a vida inteira foi assim, a vida inteira vai ser. O Papa Francisco colocar na ladainha dos santos, lá da Nossa Senhora, que ela é a mãe da igreja. Olha, mãe da igreja, são 3 palavrinhas, né? Foi um Deus acuda. Ah, vai milhares de anos a gente reza a ladainha desse jeito. Nós somos demais. Nós não valorizamos a igreja que a gente pertence. Nós somos tudo uma cambada de safado. A gente não valoriza a igreja que a gente pertence, que não é da gente, é dele. Hein? Ei, meu Deus do céu, não é melhor ficar quieto, porque senão vai levar bordoada todo mundo. É a mãe da igreja, é lá a mãe da igreja. É a vida dela. A Assunção aconteceu em Éfeso, vocês sabem. Éfeso é na Turquia. É considerado um lugar religioso, né? Sagrado até. Onde João habitava, que ela vai, no final da vida, ela vai para lá. E no dia da Assunção dela, a Assunção é o dia que Jesus vem do céu e fala: vem para cá, venha, minha mãe. É isso. Isso é a Assunção. Agora, é engraçado que a gente não podia ter outro fim mesmo, né? Mas a gente nunca pensou isso, você acha? A igreja nunca pensou nessas coisas. Foi necessário a igreja olhar para trás, do século VI, ver aquela prática e falar: pera um pouquinho, é verdade, né? Como é que nós vamos... Como que Jesus ia falar assim: ó, mãe, dane-se a senhora aí, eu vou ficar aqui numa boa no céu? Impossível. Engraçado que a gente nunca parou para pensar, né? Sobre essa relação espiritual, vamos chamar assim, né? De unidade que existe entre Jesus, a mãe, a prática, né? Do dia a dia. Aí tem uma história, né? Sei, tem uma história no dia da Assunção. Ela morreu entre aspas, né? Ela não morre. Os católicos ortodoxos, que são muito mais devotos que Nossa Senhora do que nós, os católicos ortodoxos falam que aconteceu esse episódio chamado dormição. É uma palavra, dormição. Ela não morre. Né? O corpo não morre. Ela vive, lógico, aquela fraqueza absurda, né? E a história que ela estava em Éfeso, ela morre 9 horas da manhã, né? Em agosto. Mas a noite anterior, é uma história, não sei se a gente não pode... Mas, enfim, a história de que os apóstolos, que estavam cada um já em qualquer lugar do mundo, foram levados por uma nuvem para a Turquia, para Éfeso. E lá eles passaram aquela noite de vigília com Nossa Senhora. Não só os apóstolos, hein? Muita gente, né? Milhares de pessoas lá em Éfeso, né? E 9 horas da manhã, Jesus ressuscitado não vem sozinho, né? Segundo o testemunho das pessoas que estavam lá na casa, não vem sozinho. Ele vem, mas vem um bando, um mundaréu de anjo, que ninguém sabe como é que coube naquela casa. Né? O mundaréu de anjo. Mártires da igreja. Pessoas que deram a... Porque o anjo bom mesmo é esse. É o anjo que na vida sofreu pela fé. Entende? E ele, quando morre, vira anjo. Esse é o anjo bom mesmo. Tem um anjo mau e o anjo bom, né? O anjo bom é esse. O anjo mau é aquele que, nesse mundo, é contra Deus, é contra a igreja, é contra a fé. Isso vai virar anjo mau depois, que morre. Bom, enfim. Né? Os anjos vieram, né, com Jesus ressuscitado
Venha, minha mãe. É isso, a Assunção, né? Essa coisa que tinha que acontecer, não tem jeito. Tinha que acontecer. Ah, dona Cícera, acha que seu filho não tem saudade da senhora? Né, Cida Magon aí? Seu filho, o menino lá. Acho que não tem. A senhora não tem? Claro que tem. Como é que a gente pode imaginar uma outra coisa? Não dá para imaginar outra coisa, não dá para ver outra coisa. Eu acho que meu pai tem saudade de mim. Então a gente não entende como que essas coisas que para nós é tão humano pode se aplicar a Deus. A gente, né? É muito bonito. Enfim, no dia da Assunção ela só lembra, sabe de quê no dia da Assunção? Porque a gente fica velho, a gente não lembra de muita coisa no final da vida. Mas ela só lembra desse dia. Por isso que esse texto de Lucas é lido hoje, né? A Magnífica, ela só lembra desse dia. Quando Isabel saudou a conversa dela com a Isabel. E que ela diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E é verdade. Ah, você tem dúvida? Ah, vá lá em Aparecida, né, gente? Vá lá em Aparecida, em vez de fazer excursão, passeio, essas porcaria que vocês falam que faz, entendeu? Vai em Aparecida. Ah, senta lá, fica lá, olha bem para as pessoas, olha as pessoas, ó, vá perto da santa e fica, escuta lá o que as pessoas estão falando para ela. Vá lá para crescer espiritualmente, não para comprar almofada na feira, entende? Conheço o jeito que eu vou aparecer, adoro, eu gosto de aparecer, gosto. Por quê? Porque eu tenho uma feira lá que tem um pastel maravilhoso e a gente compra almofada. Uh, Pelo amor de Deus, quem tem dia, fé, vai em Aparecida. Uma vez no ano só. Não precisa ficar morando lá, não. Uma vez no ano. Fique lá o dia inteiro lá, você vai ver. O que que é? E aí você vai entender. A Assunção, você vai entender a vida, a sua, a dela. Você vai entender. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso.
irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito. Para a glória do seu nome, para o nosso bem. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao mundo teu Filho Jesus, nosso Salvador, e de entrar um dia na glória, onde ela já se encontra, ornada do mais profundo e maravilhoso ouro de Ofir da Etiópia. Suba também até vós, Senhor, a nossa humildade, a nossa humilde oferta, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações, inflamados de amor, de caridade, de entrega, de doação aos mais necessitados, cresça sempre mais em nós e se dirijam sempre para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação te agradecer sempre em toda parte, te louvar, te bendizer, te glorificar. Neste dia da Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi levada à glória do céu. Ela é o amanhecer da Igreja, ela é a imagem da Igreja, ela é o sinal da consolação, ela é o sinal da esperança, da virtude, para que todos nós, que somos o povo que caminhamos nesse mundo pelas estradas da vida, vós não quisesses que ela sofresse, que ela fosse para um túmulo, aquela que gerou o Filho de Deus, o autor da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que os anjos e os santos proclamamos a glória de Deus todos os dias, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem o nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos
porque nos admitiste estar aqui na tua presença para te servir, celebrando estes santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a mais perfeita na prática da fé e da caridade. Em comunhão com o Papa Leão XIV, também com o Bispo da nossa Diocese, Dom Munhaque, também, claro, com todos os padres e leigos que pelo Brasil afora, nas paróquias, estão de fato a serviço do povo de Deus, lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, de todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição. Seu Aleixo, a Dona Isabel, Ronque, o seu Zé Queiroz lá do Itaim Paulista, né? Tantas pessoas, a Dona Maria das Dores, seu José Francisco Ramos, a Dona Cida, que está ali na janela da Nossa Senhora, a Maria Eugênia, que foi uma catequista maravilhosa, modelo mesmo, de catequista, a Dona Alzira, mãe da Salete, a Teresa Caldo, e tanta gente, né? A Dona Jacira e o seu João deve estar se acertando lá no céu, né? A Dona Aparecida Davi, a Cláudia Sabino, ixi, o Luiz, né? Tanta gente, Dona Rosa Soares, tantas pessoas que a gente sempre está lembrando, né? Quando celebra a missa e quando está rezando. Lembrai-vos de todas essas pessoas e admita-os todos nessa luz de vida, nessa luz de ressurreição, nessa força santificadora que é Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os apóstolos, com os santos todos, que desde o começo do mundo é o Senhor que chama, é o Senhor que chamou, para que eles nos ensinem a te louvar melhor, sempre através de Jesus crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cadê? Ah, é verdade. É o rito da comunhão. Você já sabe, né? Fiéis aos ensinamentos de Deus, ouçamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido e não não nos deixeis cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Agora sou eu, peraí. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz que precisa. Tantos lugares do mundo, né? Realmente passando por tragédias absurdas, né? Coisas terríveis. Ajude a gente a lutar pela paz. Lutar pela paz. A paz tem que ser o grande objetivo. Não só pessoal, mas também do país, né? Lutar pela paz. Para que todos nós sejamos ajudados pela tua misericórdia e sejamos sempre livres do pecado, de todo tipo de perturbação, sabe essas coisas, a gente, que é o mal, né? Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Oração pela paz, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, um Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo, Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. tem Tem de piedade. piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada. mas ireis a palavra, sereis salvos. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ele sabe. Põe aqui dele, que ele não vai saber. Eu vou pegar um texto daquele lá. Um azulão bonito. Deixa eu ver aqui. Esse é roxo. Esse é azul? Cadê o azul escuro? Esse é.
de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tornar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Dá pro Cris. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Foi aparecido. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos as nós não veem. E dois desse desterro mostrai-vos Jesus, filho do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrei ontem de você. Bonito. Olha, é bonito, dona Cida. É verde. Nunca tinha visto. É parecida. Nossa, lindo, né? Podia ter comprado mais, né? É. Mas só tinha esse, né? Esse é lindo. Olha, Esse é bonito. dá de 20-0 no seu. É. A minha mãe tem um desse que Ah, mas aqui é, minha filha, aqui é, olha. Você bota, tira a roupa de padre, bota uma roupa normal de gente qualquer e anda, bota, pendura o texto, né? já vi do padre. Ah, é lindo, né? Desculpa dar atraso. O Senhor esteja convosco. Ele está. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão desse dia sagrado, que o Senhor ressuscitado vem buscar a mãe e leva ela ao céu de corpo e alma. Por esse poder desse dia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Graças a Deus. Tenham coragem da vida, sejam pessoas boas, porque gente que não presta, gente canalha já está cheio. O mundo não precisa de mais gente assim, viu? Não precisa.